Olá, pessoal. Eu sou o professor Daniel Coutinho e vou falar para vocês aqui, vou fazer uma introdução, um passeio geral sobre o grupo de vertebrados não piscis, né? No paradigma mais gradista. A gente vai falar aqui dos tetrápodas amniotas, tá? Bem, a origem e radiação dos tetrápodas. Eles derivam, né, logicamente, de grupos peixes osteíctes sarcopterígeos, né, e o primeiro fóssil, né, de transição, o fóssil mais conhecido da transição entre o formato de corpo de peixe, né, e os sarcopterígeos tetrápodes não amniotas, que são os anfíbios, foi o Tiktaalik rose. Você consegue ver no esqueleto dele várias características que remetem a tetrápodas atuais. Apesar de ainda ser um peixe, né, ele tem um formato de corpo muito semelhante ao de um crocodiliano, certo? Apresenta já uma escápula bem alta e bastante ossificada, né? Os ossos da espinha sacral já totalmente transformado em cintura pélvica, tá? Com o pubis, mas não ainda com o isquio, estruturas ósseas, né, mais robustas, tanto nas patas da frente quanto nas patas de trás, apesar de que no fóssil original de Tiktaalik não apresentavam, né, essa ossificação completa aí. E uma série de outras características, como a perda total de ossos do opérculo, né, mostrando um pescoço nesses animais, o que demonstrava uma adaptação para a sustentação da cabeça em um ambiente com a viscosidade muito menor do que a da água, que é o ar atmosférico, né, e logicamente menos denso. O esqueleto axial, então, vai se desenvolvendo com a perda desses ossos que ligam o crânio, né, que começou essa perda de ossos, ela começa lá no Eusternopteron, né, com a diminuição dos ossos do arco opercular, e se segue também ao achatamento do crânio, né, na porção dorsoventral. Né? Antes, quando você olha para uma anatomia de um peixe propriamente dito, lembra aí de um tambaqui, ou de uma tilápia, ou de uma sardinha, em geral a cabeça dele é mais alta do que larga, ou seja, ele é comprimido na vertical, né? Comprimido, né, contralateralmente, as duas laterais, né, apertando a cabeça do peixe ou o corpo dele em geral. No caso da transição da vida aquática para a vida terrestre, né, com a seleção e mutações que propiciaram que esses animais se locomovessem em ambientes rasos e depois ganhassem o ambiente continental, né, como é que eu posso dizer, evoluiu em uma cabeça que era principalmente achatada, dorsoventralmente. Exatamente por isso, eles podem se locomover num ambiente com águas mais rasas, né? O cio também ficou bem mais comprido, né? Desde o Sternopteron até o Panderictis, né? E aí vai ficando cada vez mais comprido, seguindo a linha evolutiva que está demonstrada aí no slide. A redução da notocorda... O que ficou mais comprido? Oi? O que ficou mais comprido, professor? Focinho. Ah, não entendi a palavra. Então, o focinho fica mais comprido, os olhos vão migrando da região lateral para a região mais dorsal, né, exatamente para que eles tenham a visão do ambiente atmosférico, né, e aí consigam ver possíveis presas ou se defender de possíveis predadores. E a notocorda vai sendo reduzida a um bastonete rígido, que é persistente até mesmo nos mamíferos. Esse bastonete, né, está nos mamíferos como os discos vertebrais, né, cartilaginosos. A costela sacral, né, vai, então, conectando aí o esqueleto axial
aos membros apendiculares posteriores, formando a cintura pélvica, né? À medida que esses membros, tanto anteriores quanto posteriores, vão ganhando robustez muscular e, logicamente, aumentando a sua gama de movimentos possíveis, as nadadeiras vão sendo perdidas, né? As formas das nadadeiras vão sendo perdidas e elas vão se parecendo cada vez mais com patas, formando o quirídeo, que é o que a gente chama de mão ou de pé, tá? Esse quirídeo aí, ele é formado, né, a partir dos elementos digitais, né, dos ossos da extremidade desses membros. A perda desses raios dermais, então, ocorre aí totalmente a partir do acantostega, né, e aí você vai até chegar no ictiostega, eles perdem também os raios dermais das nadadeiras caudais. E por último, né, como eu falei, o achatamento do crânio e migração dos olhos da posição lateral para a posição dorsal, né, fica totalmente evidente lá no último representante aí desse cladograma, que é o ictiostega também. Então, evolução dos membros. Então, na linhagem Sarcopterygiae, né, você vai ter indivíduos com 4 membros bem desenvolvidos, né, eles são descendentes dos sarcopterídeos basais, né, como peixes pulmonados. Os peixes pulmonados derivaram para uma linhagem própria e não desenvolveram esses membros tão robustos. Na verdade, existem até sarcopterídeos atuais, como é o caso da Lepidosirem paradoxa, a nossa piramboia, que possui esses membros vestigiais, que perdendo parte desses ossos aí, tá? E os demais da linhagem, não, foram aumentando a robustez dos ossos. Então, mesmo sendo peixes, eles têm os mesmos elementos ósseos no membro anterior e posterior que nós, né, tetrápodes mamíferos, temos. Então, você vai ter na região proximal do membro, né, um osso chamado húmero, aí representado pela cor amarela, 2 elementos distais, né, que é o rádio e a ulna sendo a base óssea mais forte do antebraço, e o rádio sendo a estrutura, né, que vai fazer com que o braço se mova radialmente, ou seja, fazendo movimentos circulares, né, e os elementos digitais, que são os dedos, né, ele vai perdendo aqui os raios dérmicos, né, que você encontra até o Panderictis, e a partir de acantostega, né, eles vão ter os elementos digitais. Na verdade, esse cladograma, ele não é um cladograma completo, mostrando o registro fóssil completo. Existem fósseis com animais com até 11 dígitos, né, mas eu acho que ainda bem nós herdamos o padrão, né, de maior sucesso dentre os tetrápodas, foi o padrão pentadigital, né, formando o nosso quirídeo com 5 dedos. Mas vocês veem que existe toda uma diversidade aí de dedos, que vai de 5 como padrão até 1 dedo, como é o caso dos equídeos. A pata do cavalo, né, onde você tem ali o casco, ele é nada mais, nada menos do que 1 dedo com uma unha. Um único dedo com a única unha. Então, o cavalo, ele não anda nem na ponta do pé, ele anda sobre as unhas. Tá? É chamado locomoção ungulígrada. As alterações que ocorreram para a vida na Terra. Então, na era paleozoica, por volta ali do Devoniano, 417 milhões de anos atrás, né? E aí eu estou representando essa transição aí com o Sternopteron, as demandas da vida da Terra, né, eram o quê?
ela tem uma gravidade maior, né? Você sofre mais o efeito da gravidade na terra do que na água, né? A pressão no ambiente aéreo atmosférico é menor do que na água também, tá? Porque na água, além de todo o peso da atmosfera, vai ter o peso da própria água envolvendo. E isso termina sendo mais fácil a troca gasosa, a absorção de gás, no ambiente atmosférico do que no ambiente aquático. Por isso, apenas sacos vascularizados são suficientes para as trocas gasosas, né, a respiração, melhor dizendo. Então, as brânquias não funcionam, né, no ambiente aéreo, no ambiente atmosférico. Com isso, você termina perdendo também, além de um órgão respiratório, um órgão de trocas de íons monovalentes com a água. Então, tanto o O2, quanto o CO2, quanto o sódio e o cloro não podem ser trocados pelas brânquias no ambiente atmosférico, tá certo? E aí vai ter que ser dado uma solução para cada coisa dessa daí. O rim passa a trabalhar de forma mais forte, né, com a troca iônica e com o equilíbrio homeostático dos animais em ambiente terrestre. Então, o rim tem que ser um pouco mais avançado e trabalhar mais, e filtrar mais, né, ser mais eficiente, e sendo que a respiração é um pouco mais facilitada, ou seja, ele ganha em umas coisas e perde em outras no ambiente atmosférico, né? Além disso, há a necessidade, né, de armazenamento de gordura maior do que na água, tá? As trocas de calor no ambiente atmosférico ocorrem de forma muito mais veloz do que na água, devido ao calor específico da água ser muito mais alto do que o do ar, né, a perda de energia para o ambiente atmosférico no ar é muito mais veloz do que na água. Por isso, camadas de gordura, né, tanto vão garantir, né, o metabolismo desse animal, tenha conjuntos de reserva de nutrientes, quanto também em alguns animais que possuem o panículo adiposo por baixo da pele, ele vai servir como uma camada de proteção térmica para evitar a perda de calor. Na Terra, a locomoção também não acontece, né, de forma tão fácil quanto na água, né? Você transforma, deixa de ter nadadeiras e precisa agora de aparelhos para prender o solo e, né, puxar o corpo. Então, o indivíduo, mesmo possuindo já um ombro aqui, uma estrutura, né, de cintura escapular já bastante robusta, né, para natação, essa estrutura não vai funcionar na Terra. Então, teve que sair os raios dérmicos e os elementos digitais tiveram que se desenvolver, né? Aqui mostra uma pata, aqui mostra a nadadeira de um sarcopterídeo basal, aqui mostra uma pata de um anfíbio basal, um anfíbio primitivo, e aqui já totalmente desenvolvido, né, a pata anterior de um réptil. A pata traseira também, né, os membros posteriores também tiveram que se adaptar, né, deixaram de ser nadadores e passaram a ser empurradores. Enquanto a evolução dos membros anteriores foi para puxar a terra, os membros posteriores se desenvolveram para empurrar a terra. Apesar de você ter as mesmas estruturas, a adaptação deles é bastante diferente, né? E para empurrar a terra, né, a melhor forma que os indivíduos tetrápodas, né, e fundamentalmente os amniotas desenvolveram foi um pé com um calcanhar e um tendão
calcâneo bastante forte para usar a musculatura da perna, né, da panturrilha, para empurrar o solo. Os tetrápodas têm uma diversidade morfológica incrível, né, variando tanto em forma quanto em tamanho. Então, vindo do mesmo ancestral que eram sarcopterídeos primitivos, né, que possuíam húmero, ulna e rádio com elementos digitais, nós temos patas saltadoras, patas escavadoras, patas escaladoras, patas em forma de asa e patas nadadoras, né? Existem indivíduos menores do que nossa íris, como é o caso aí desse Psilophrine didáctila, que é o menor tetrápode do mundo, uma rãzinha. Esse daí é um adulto, tá, pessoal? E, do mesmo jeito, tem aí uma baleia azul, ou, no caso, esse daí, uma baleia franca, que é essa Megaptera novenjalini, tá certo? Continuando, a linhagem tetrápoda, né, atual, os indivíduos extantes, ou seja, que não foram extintos, são divididos em tetrápoda, lissanfíbia, que são os anfíbios atuais, tá? E os amniota, que são o foco desse nosso curso atual, tá bom? O que é que um indivíduo precisa para ele ser considerado um amniota? Ele tem uma série de adaptações ao meio ambiente, né, ao ambiente terrestre, melhor dizendo, né? E a primeira maior adaptação, a mais crítica adaptação ao ambiente terrestre, foi encapsular o seu lago particular durante o período de reprodução, tá? Isso eles conseguiram através do ovo amniota, que vocês podem encontrar também como ovo cledóico, chamado ovo cledóico. Ele vai ser um ovo que vai possuir uma casca calcária e membranas, né, como é o caso da membrana amniótica, que vai envolver o embrião, o alantoide, que vai ser responsável pela troca gasosa e pela o armazenamento das excretas nitrogenadas, e o córeo, que vai envolver essas outras membranas num líquido, né, chamado albúmen, né? O albúmen é um líquido que vai servir para evitar os choques mecânicos e também a perda brusca de calor, né, do corpo do embrião para o ambiente. É o que a gente chama de clara do ovo. E existe também um armazém de energia para esse animal, né, de matéria orgânica, que é o vitelo, que a gente chama de gema. Esses animais, né, todos os amniotas, aqui eu estou representando como répteis, mas todos os amniotas apresentam também epitélio córneo, né, é um epitélio espesso e estratificado. Quando a gente fala o nome córneo, ele é derivado de queratina. Tudo que é córneo é de queratina. Então, você vê aí no canto superior direito um conjunto de células, né, formando estratos com S, tá certo? Que quer dizer o quê? Camadas, tá? Essas camadas, né, elas começam numa camada basal aí mais escura de células vivas que vão produzindo no seu retículo endoplasmático uma proteína chamada queratina, um conjunto proteico chamado queratina. Essa proteína, ela é uma proteína que não é hidrossolúvel, tá? E ela vai tomando todo o citoplasma da célula. E à medida que ela vai ganhando espaço no citoplasma celular, ela vai dificultando o metabolismo da célula, ao ponto de ela tomar tanto espaço que a célula desidratada morre, tá certo? E por isso que a gente chama que a camada de queratina, né, é um epitélio córneo morto, tá certo? É a camada de células mortas na superfície do nosso corpo. Esses animais também, todos os amniotas, apresentam respiração pulmonar estrita, tá? Você não vai encontrar respiração branquial nos amniotas.
vão existir outras respirações acessórias, mas a respiração principal é a respiração pulmonar. E a reprodução desses animais também sempre vai ser com fecundação interna e desenvolvimento direto. Não existe fase larval nos amniotas. Existe fase embrionária, tá certo? E a fase pós-embrionária, tá? Os amniotas são divididos em duas grandes linhagens. A linhagem sinápsida e a linhagem saurópsida, tá? Sinápsida dá origem aos mamíferos maravilhosos aí, como é o caso do Darwin, né? E outros nem tanto. E a linhagem saurópsida é o que a gente costumeiramente chama de forma errônea de répteis, com um pequeno... Por que eu disse de forma errônea? Porque tem um porém. Dentro da linhagem saurópsida, que a gente conhece como répteis, né, o próprio nome já está dizendo, sauropsida, cabeça de lagarto, você vai ter dentro de uma sublinhagem aí, que é a linhagem arcossauromorfa, né, que é a linhagem dos répteis dominantes, um grupo que não é reconhecido como reptiliano, que são as aves, né? E aí a gente vai entender qual é a relação das aves com os arcossauromorfa. Olha só, o que é que caracteriza essas duas grandes linhagens? Bem, os sinápsida, eles vão gradativamente, né, sendo substituídos, né, por ancestrais que terminam originando os mamíferos, nós mamíferos, tá? E aí a gente vai entender um pouco disso um pouco mais à frente. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, mas a gente vai entender essa evolução aí passo a passo. Dentro de saurópsida, existem os anápsidos que não têm fenestras temporais, né? O sinápsido possui apenas uma fenestra temporal, e os diápsidos, tanto leptosauromorfa quanto a arcossauromorfa, possuem duas fenestras temporais. A peculiaridade de sinápsida é que a fenestra temporal dele, única, fica situada nos limites do osso pós-orbital, escamosal, quadrato jugal e jugal. Nos anápsida, essas fenestras não existem, tá? E nos diápsida, existe uma fenestra supratemporal, que fica aqui, ó, nos limites do osso parietal, escamosal e pós-orbital, e outra fenestra infratemporal, nos limites do escamosal, quadrato jugal, jugal e pós-orbital. Tá? Falando de sinápsida, né, o grupo que vai no futuro originar os mamíferos são esses caras aí, pelicossauros, né, são os primeiros representantes do grupo dos sinápsidos. Pessoal, esses caras com essa cara bem aí não são répteis, tá? Eles não são répteis, eles são sinápsidos, pelicossauros, tá? Possuem uma fenestra infratemporal, assim como nós mamíferos, e uma série de características que ainda remetem aos reptilianos, né? Como, por exemplo, essa vela nas costas aí, para tentar regular a temperatura e possivelmente fazer exibições de tamanho e seleção, né, e atração sexual, como acontece com os pavões e alguns crossfiteiros. Depois dos sinápsidos, eles foram substituídos por outro conjunto, dos pelicossauros, eles foram substituídos por outro conjunto de sinápsidos, né, que eram os terápsidos, né, os cabeças de fera. Olha só que doido esse bicho. Ele parece um dinossauro com pelo, nariz de cachorro e já começando a ter uma dentição heterodonte, né? Mas notem uma coisa, eles não possuem uma das características que é bem típica dos mamíferos. Não possuem pavilhão auricular, certo? Eles já possuem a fossa do masseter muito bem desenvolvida aqui no osso dentário,
já possuem uma série de características, mas ainda não tem pavilhão auricular. Depois deles vieram os sinodontes, esses aqui já mais parecidos ainda com mamíferos. Possuem vibriças, né, que são esses bigodinhos aqui, bastante desenvolvidos. Esse daqui parecia uma mucura, parecia um rato, uma mucura, coisa assim. E também não tinham pavilhões auriculares. Eles já possuíam glândulas mamárias desenvolvidas e já amamentavam, e tinham todo o comportamento, né? Supõe-se que o comportamento deles já era bem mamaliano, tá? Daí em diante, a gente vai ter um conjunto que se chama de mamaliformes, ou seja, um conjunto que já está muito parecido, né? É o registro fóssil, e muito parecido com os mamália. E, logicamente, daí em diante, tem os mamíferos, os mamália propriamente dito. Quais são as características desses caras? Apresentam, então, um tegumento glandular, né, riquíssimo, a pele completa, né, que é uma pele com glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas de cheiro, com epiderme, mesoderme, hipoderme, e toda essa questão aí de estrutura da pele. Apresentam um conjunto de pelos e anexos córneos, tá? Com pelo formado aqui por uma medula e todo um conjunto de escamas queratinosas aqui, ó, ao redor dessa medula, tá? Glândulas de suor e glândulas sebáceas associadas ao pelo desses animais e especializações do pelo, como é o caso dos espinhos aqui, do porco-espinho e do ouriço, os anexos córneos, como é o caso dos chifres e dos cornos, tá? E aí a gente vai entender qual é a diferença de chifrudo para cornudo um pouquinho mais à frente, para quem interessar, lógico. Outra característica também, que é dos mamíferos, é o coração com 4 câmaras, né? Apenas os mamíferos e as aves têm um coração com 4 câmaras completas, né? Nos animais atuais, nos animais extantes, tá? Existe uma pequena diferença que a gente também vai ver um pouco mais à frente. E outra característica também, que é a característica de mamífero, é a dentição heterodonte especializada. A não ser que o animal seja um animal generalista, né, ele vai ter uma dentição muito própria para o tipo de nutrição dele, né? Por exemplo, os carnívoros vão ter a dentição muito mais pontiaguda ou amolada aqui, né? Afiada para cortar a carne, quebrar ossos, né? Prender suas presas. Os roedores vão ter a sua diástema, ou seja, o afastamento, né, bem característico entre os dentes incisivos e os dentes premolares e molares, né, sendo ausente os caninos em roedores, tá? Os bovídeos e cervídeos, por exemplo, vão faltar os dentes molares, né, na parte superior, na região da maxila, só vão apresentar molares na mandíbula, né? Golfinhos vão ter os dentes homodontes, especializados em pegar peixe, e por aí vai. A gente vai entendendo o que é cada um deles à medida que for estudando os mamíferos. Aqui é um crânio de sagui, né, que a gente chama de sonhinho, aqui é um de morcego e aqui é um de tamanduá. E aí estão as topeirinhas. Na linhagem amniota, lá que a gente falou do Saurópsida, o primeiro conjunto é o dos testudines, que seriam os anápsidos, né? Os testudines são divididos em 3 formas de vida, que você conhece, é mais fácil de você identificar, que são os jabutis, cágados e tartarugas. Essa denominação é bastante relacionada com o hábitat e o formato das suas patas. Jabutis, pessoal, são terrestres. Tá? Se você jogar um jabuti dentro d'água e for uma água com volume muito grande ou com correnteza, ele vai morrer afogado, porque ele não é adaptado, a pata dele não é adaptada para natação. É uma pata colunar, uma pata em forma de coluna, para aguentar peso.
Lembre que o formato da pata dele lembra também a forma da pata de animais que sustentam muito peso, como é o caso do elefante, como é o caso das patas do rinoceronte, ou de dinossauros, né, ornitisquios, como aqueles brontossauros, animais com pescoço muito grande, né, que tinham pesos enormes. No caso dos cágados, eles vão ser animais, em geral, de água doce, né, que vão ter essa pata aqui adaptada para o ambiente pantanoso. Ela é uma pata, você consegue identificar os 5 dígitos dele, e normalmente vai ter um patágio, que são as membranas interdigitais, tá? E com porte de garras aqui, tá? Essa serve para cavar na lama, na areia, em vegetação, tá? Subir em pedras. Isso aqui é bem típico da pata de um cágado. E, no caso das tartarugas, vão ser os quelônios marinhos, com a pata em forma de remo, tá? Essa pata em forma de remo, em forma de nadadeira, né, você não consegue identificar onde é que estão os ossos dos dedos, apesar deles todos estarem aqui, tá? Para nadar em grandes distâncias, né, a pressão seletiva, né, promoveu esse formato de pata em detrimento dos outros formatos, certo? O tegumento desses animais é um tegumento aglandular, ou seja, não existem glândulas na superfície da pele das tartarugas, tá? Ele, em geral, é seco, a não ser que ela esteja num ambiente molhado, mas a textura é uma textura seca. As escamas são córneas por cima do casco ósseo, tá certo? E esse casco, né, essa carapaça óssea, formada pela fusão de costelas e da cintura, né, a esse casco, ela vai ser dividida na parte dorsal, vai ser chamada de casco, e na parte ventral vai ser chamada de plastrão. Tá? Os quelônios também não possuem dentes, tá? Eles mordem e cortam o alimento e engolem por inteiro, eles não mastigam. Eles usam bicos córneos para fazer apreender as suas presas, tá? E esse bico córneo cresce a vida toda e ele vai sendo afiado, né, e desgastado através da própria mordedura, tá? Então aqui existe um osso, e na base desse osso cresce essa camada queratinosa, né, que vai formando esse bico córneo aqui. Mais um da linhagem de ápsido, né? Aqui, um da linhagem de ápsido, são os lepidossauromorfa, ou seja, os escamados, né? Divididos em serpentes e lagartos. O correto, pessoal, não é chamar cobra, é chamar serpente. Cobra são os elapídeos, né? do ambiente ali do Oriente Médio, né? da Índia, que é o que a gente chama vulgarmente de naja. O gênero desses animais é o gênero cobra, né? E a forma como os ingleses, né, as pessoas de língua inglesa se referem a esses animais, eles chamam esses animais de cobra. E a gente chama de cobra qualquer serpente, qualquer ofídeo, né, a gente chama de cobra, mas o cobra mesmo é somente o grupo dos elapídeos. Tá? O que é que esses lepidossauromorfa têm em comum? O tegumento é um tegumento também seco, aglandular. Eles podem, principalmente nos lagartos, apresentar escamas e placas córneas, né? As serpentes somente vão ter escamas, e alguns apresentam dentição especializada, como peçonha, por exemplo. Essa dentição, ela pode ter a especialização apenas para a apreensão, como é o caso das áglifas, que possuem grandes dentes curvados para trás. No caso das proteróglifas, vão apresentar dentes com o inoculador de peçonha fixo na frente, as opistóglifas com o inoculador de peçonha fixo para trás, na parte de trás da cabeça, e as solenóglifas vão possuir dentes articulados, né, e caniculados como agulhas hipodérmicas, para injetar o veneno
dentro do corpo da sua vítima. Tá? Outra coisa que é característica também dos lepidossauromorfa, tanto de serpentes quanto de lagarto, mas é utilizado e mais visto em serpentes, é a mobilidade, né, do osso quadrado e a cinética cranial. Tá? Além disso, eles apresentam no teto oral, né, na cavidade oral, o foramen vomeronasal, na região do osso vômer, que fica no céu da boca. Eles apresentam uma abertura para a recepção dos nervos olfatórios, e essa abertura ela é impressionada por partículas de cheiro, que são capturadas pela língua bífida desses animais. Arcossauromorfa, esse aqui é o grupo mais legal dentro de Amniota, né? Pois ele é um grupo que tem crocodilianos, dinossauros e aves. Olha só. Então, Arcossauromorfa, né? Isso aqui eu estou resumindo bastante, né, nesse quadro, para que vocês não confundam muito a filogenia deles. Estou colocando aqui apenas alguns representantes dos Arcossauromorfa. Tá? Esses animais compartilham 2 arcos temporais, tá? Eles são diápsidos, assim como os Lepidossauromorfa, apresentam um buraco, né, da órbita em forma de fechadura, a fossa anterorbital também, para diminuir o peso, né, do focinho, que é bastante comprido neles. Existe o surgimento a partir dos basais crocodilomorfa, surgimento do músculo caudifemoral inserido no trocânter, né? O coração desses animais apresenta 4 câmaras, apesar de que nos crocodilomorfa a câmara ela é uma das câmaras interligada, né? 2 câmaras, melhor dizendo, são interligadas por um orifício chamado ósteo, e o comportamento parental desses animais é um comportamento elaborado e também presente com vocalização, né, como componente do comportamento parental. Eles se comunicam entre si com os filhotes e com os parceiros sexuais através de vocalização. Tá? Então, aí, representante dos Arcossauromorfa, né, os crocodilomorfa, e dentro de dinossauria, né, os sauríqueos, né, fazem parte aí, da qual fazem parte os terópoda, e dentro de terópoda, os celossauria, né, tem tanto os tiranossauroide quanto as aves. Dentro de aves, né, aí a gente avançando nessa filogenia, as aves neornites, que são as aves atuais, né, elas perderam os dentes que, logicamente, eram heranças do seu passado dinossáurico. As aves são dinossauros sem dentes, né? Eles reduziram a sua cauda óssea e fundiram, né, os ossos da sua cauda em uma estrutura chamada sinsacro. Tá? A epiderme é seca, delgada e coberta de penas. Ela não tem aquela camada, aquela armadura de escamas como supõe-se que os dinossauros têm e que ainda é presente nos crocodilianos. Né? O que sobrou de escama nas aves é principalmente as escamas dos pés, né? E apresentam uma única glândula, né? Como a glândula de óleo na região lá do pigóstilo, né? Depois do sinsacro, que é uma glândula que faz com que elas lubrifiquem as penas, para que as penas, né, atritem menos umas com as outras e não se desgastem, e além disso, ela consegue impermeabilizar essas penas para facilitar o voo ou, né, o fato de boiar, no caso das aves aquáticas. Outra coisa que é interessante também nas aves é notar a fusão dos ossos do pé, que é o que a gente erroneamente chama, né, de forma vulgar, de canela da ave. Na verdade, é o meio do pé dela. E o que a gente chama de pé são os dedos da ave. Tá?
Aqui nesse quadro, né, circunscrito em vermelho, está representando os indivíduos do grupo do clado Paleognathe, ou seja, o bico antigo, né, a mandíbula antiga das aves, dividido em Strutiformes e Tinamiformes. Infelizmente, eu não coloquei aí uma representação dos Tinamiformes, tá? Porque eu não tinha encontrado até o momento, mas quando eu encontrar eu mostro para vocês. E aí está aí mostrando o kiwi, né, mostrando a ema, o avestruz, o emu e as aves elefante. As aves elefante. No caso aí são também chamadas de aves ratitas, né, ou aves corredoras, apesar de que o kiwi não é nada corredor. O Paleognathe, então, é a forma mais antiga, né, das aves, e os Neognathe são aqui mostrados, né, que são os de bico novo, né, de mandíbula nova, são representados aqui pelas neoaves, ou seja, as aves, né, mais novas no registro fóssil, né, aqui representada por uma arara, né, da família Psittacidae. Aqui tem um outro clado, que é o clado Galo-Anseri, né, que vai ter os anseriformes representado pela inhuma, né, que é como se fosse um pato bem primitivo. Então, patos, gansos, inhumas, essas aves aquáticas são todas aparetadas e fazem parte aqui da ordem Anseriformes. Aqui, o clado Galiformes é representado, então, pelo pavão, onde você vai encontrar pavão, peru, galinha da Angola, que o pessoal aqui chama de cocá, por aí vai. E aqui um jacu, representando os crassiformes, tá? Todas as outras aves que não fazem parte desse conjunto aqui, vão cair aqui. Se você pensar em pomba, vai cair aqui em neoaves. Beija-flor, papagaio, vai cair tudo aqui em neoaves. Tá certo? Comparativo. Então, peixes, anaminiotas e aminiotas. Sempre lembrando que esse nome peixes, ele é um nome que não tem valor taxonômico, não tem valor filogenético, né? Então, a gente fala de vertebrados aquáticos que respiram por brânquias, né? São os peixes, tá bom? Ou qualquer não tetrápoda, né? Qualquer vertebrado aquático não tetrápoda é peixe. Então, característica, o comprimento do focinho. Nos peixes é um focinho mais curto, apesar de existirem, né, algumas pequenas exceções, como é o caso dos peixes aligatores. Os anaminiotas, apesar dos sapos e das salamandras terem o focinho longo, os anaminiotas primitivos já possuíam, os sapos e as salamandras têm um focinho curto, melhor dizendo. Os batracomorfos antigos possuíam um focinho bem longo, tá? E os aminiotas têm focinho longo também. Função da coluna vertebral, no caso dos peixes, somente locomotor, no caso dos anaminiotas, locomotor e sustentador, e nos aminiotas, locomotor e sustentador. Por que sustentador? Porque esses animais tetrápodes saem da água e precisam sustentar o peso corporal, né, contra a gravidade. Então, uma estrutura mais firme na função da coluna vertebral, né, e um desenvolvimento da musculatura costal associada a essa coluna vertebral foi que deu a sustentação necessária para que esses animais ganhassem o ambiente terrestre. Pescoço, no peixe é ausente, nos anaminiotas era um pescoço curto, e nos aminiotas, né, pescoço longo, vide aí as serpentes, vide uma girafa, né? Forma das costelas, nos peixes longas e delgadas. Já viram costela de sapo? São bem curtinhas e rígidas, e em geral são chatas. E no caso dos aminiotas, longas e flexíveis, especialmente nos mamíferos, onde elas são de fundamental importância para a respiração. Musculatura hipoaxial, aquela musculatura que fica abaixo do eixo do corpo, ou seja, abaixo, né, ventral em relação à coluna vertebral. É responsável, no caso dos peixes, pelo movimento de natação, no caso dos anaminiotas, inflexão do tronco,
e suporte postural, e nos amniotas também. Por quê? Porque são tetrápodas, precisa de usar isso aqui para o ambiente terrestre. Continuando, musculatura epaxial. No caso dos peixes, é uma massa indiferenciada, e em geral ela tem a função locomotora, né? Sabe aquele lombo de bacalhau da Semana Santa dos bacanas? Pois é, uma massa grande de músculos que não tem grandes especializações, né? Somente a função locomotora, né? No caso dos anaminiotas, também ainda aparece como uma massa indiferenciada de função locomotora, mas já nos amniotas ela começa a dar suporte postural, e em nós, mamíferos, ela faz parte da respiração, né? A musculatura intercostal, ou seja, que está entre as costelas, né? São ligadas pela musculatura dos músculos epaxiais. Nadadeiras medianas presentes, no caso de anaminiotas e amniotas ausentes, né, que é aquela primeira dorsal, segunda dorsal e nadadeira anal. Ligamento da cintura pélvica com a coluna vertebral ausente também, nos anaminiotas ligado via costela sacral e nos amniotas também. E ligamento da cintura escapular com a coluna vertebral pode ser ligado via opérculo e os ossos da série opercular, já que eles não têm, né, os peixes não têm pescoço. Aqui nos anaminiotas ele é indireto, através do externo e das costelas, e nos amniotas ele é indireto, por externo e costelas, apesar de existir uma exceção. Nos pterossauria, que são répteis voadores, né, existia uma ligação entre o ligamento entre a coluna a cintura escapular e a coluna vertebral, chamada notárium. É uma sinapomorfia, né, única de pterossauria. Não apareceu de novo na linhagem amniota. Continuando, então a forma e função dos membros. Nos peixes, a mobilidade é restrita às articulações, né, internas, ou seja, a movimentação das nadadeiras dos peixes é uma movimentação por musculatura extrínseca, ou seja, na maior parte dos peixes, né, nos actinopterídeos, a musculatura está fora da nadadeira, está na parede corporal, né? E aí essa musculatura passa a ser intrínseca apenas nos sarcopterídeos e nos seus derivados, que são os anaminiotas e amniotas, com membros articulados, cotovelo, joelho, pulso, tornozelo, mãos e pés com os dígitos, tá? Articulação do tornozelo, logicamente o peixe não vai ter tornozelo. Os sapos, apenas os sapos, né, que são os orodelos, os salientia, imitam a articulação de dobradiça distinta, né, ou seja, a articulação metatarsal dos amniotas, e a tomada de ar nos peixes, né, que são peixes pulmonados, utilizando o aparelho ióide ventilando os pulmões, né, através de bombeamento bucal, assim como os anamniotas. Já nos amniotas, a pressão negativa é gerada pela musculatura de quem? Das costelas, lá daquela musculatura diferenciada, né, da musculatura epiaxial, né, a chamada aspiração costal. A gente abre as costelas através da pressão da musculatura sobre essas costelas, né? A musculatura é o que? A intercostal, é a musculatura entre as costelas, que faz com que a nossa caixa torácica se abra. Como existe um músculo que fecha a caixa torácica, né, chamado diafragma, ele gera uma pressão negativa, né? Então, a ação da abertura da caixa torácica com um impedimento do aumento desse volume pela musculatura do diafragma, faz com que gere uma pressão negativa e aí, logicamente, os pulmões sejam preenchidos por ar. Bom, pulmões e traqueias dos peixes são formados por saco simples derivado da bexiga natatória, né, e não tem traqueia. No caso dos anaminiotas, sacos com poucas divisões ligando ao meio externo, como a câmara orobranquial, e
nos amniotas pulmões com divisões mais complexas, traqueia, laringe, tá certo? Aquele pulmão alveolar completo. Presença de bexiga urinária nos peixes é ausente, não precisa, né? Além dele estar ali na água, fazendo a troca iônica pelos rins, as suas brânquias também liberam esses íons, então não há necessidade de acúmulo de urina de um peixe. Nos anaminiotas, o acúmulo de urina pode servir também como reserva de água, né, para esses animais, que é utilizado ou em ambiente, ou em situações de estiagem prolongada, ou como um método de defesa, né? Alguém já deve ter tocado numa ranzinha de banheiro e ela saiu urinando para dar aquele susto, né, nas pessoas. E nos amniotas é presente menos nas aves, né? E alguns répteis que tentam aliviar o peso corporal, né, prescindindo dessa estrutura. No modo de reprodução, os peixes apresentam fecundação externa, com postura de ovos sempre na água, mas existem também peixes com fecundação interna, né, tanto peixes ósseos quanto cartilaginosos, mas isso é bem raro, assim, dentro do universo de peixes com fecundação externa. Nos anaminiotas, da mesma forma, sendo que a postura de ovos fora do ambiente aquático é somente em ambiente muito úmido, né, ou naquelas espumas para manter a umidade que eles fazem, né, e no caso dos amniotas, a fecundação é sempre interna. O ovo é o ovo cledóico, com âmnio, córion, alantoide e casca calcária, mas que vai ser substituído, né, por uma reprodução sem ovos, né, vivípara, nos mamíferos e em alguns reptilianos. Sistema acústico lateral é presente nos peixes, né, aquela linha lateral formada por canais portadores de neuromastos sobre a pele e se abrem em superfícies epidérmicas ou nas escamas. Nos anaminiotas é presente apenas na forma larval, né, na forma de girino, e nos amniotas esse sistema acústico lateral está totalmente ausente. A orelha média, né, o sistema de martelo, bigorna e estribo, vai estar ausente nos peixes, eles vão possuir apenas o ouvido interno. Os anaminiotas vai ter a orelha média presente com tímpano, columela e lagena, e os amniotas têm tímpano, estribo, cóclea, né, nos mamíferos. Tá? E aqui tem um quadro mostrando a radiação, né, dos tetrápodas amniota, a partir dos sarcopterídeos ancestrais. O surgimento ocorreu ali por volta da era paleozoica, no famigerado carbonífero, que foi o que deu origem, né, aí a nossas camadas de petróleo, né, e a radiação maior ocorreu durante o Permiano. O evento evolutivo de maior pressão foi a radiação dos vegetais durante o período carbonífero. Então, o planeta foi tomado por uma grande floresta, né, de coníferas e pteridófitas, né, no carbonífero. Ocorreu a radiação dos insetos e, por último, a radiação dos vertebrados terrestres, porque agora eu tinha sombra, água fresca e alimento à vontade, né? Essa aula é só isso mesmo. Só? Deixa eu só terminar a gravação aqui.